A atualidade dos dons espirituais. A paz de Cristo, meus irmãos. Que prazer estar com vocês mais uma vez, os senhores e as senhoras, para mais uma videoaula da Escola Dominical, neste caso com a classe de adultos, a lição 4, primeiro trimestre de 2021. Eu sou o diácono Denis Pereira, na cidade de Campinas, São Paulo. Sou diácono na Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer estar aqui com os irmãos, as irmãs, para mais esse tempo de aprendizado da palavra de Deus. Aqui no nosso canal tem videoaulas para as classes também de jovens, juvenis e adolescentes. Peço a ajuda dos irmãos, que sei que muitos dos senhores coordenam departamentos na igreja, pastoreiam igrejas, nos ajude a crescer. Estamos chegando a 20 mil inscritos neste canal. Faça parte disso. São 20 mil pessoas que semanalmente são edificadas pela palavra de Deus, participam desse nosso trabalho, que tem ajudado muitas pessoas. Nós vemos isso pelos comentários. Não dá para ler todos os comentários. Geralmente eu leio os nomes, essa semana eu não estou lendo, mas eu leio ali o nome dos irmãos. Deixe o seu comentário aí também. É muito importante. Fale para nós de onde você nos assiste, o impacto que estas videoaulas têm para a preparação de suas aulas, tá certo? Inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se aí no canal, clica no botãozinho vermelho, aí agora, por favor. Isso, muito obrigado. Essa é uma contribuição extraordinária para este trabalho e para o reino de Deus. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp, enfim, meu Instagram, onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, tem diversos vídeos, não só da Escola Dominical, e está chegando aí um material muito abençoado que Deus tem ministrado ao nosso coração, e nós estamos gravando alguns vídeos. Conheça o nosso canal, o nosso trabalho, a nossa família, através das nossas redes sociais. O meu WhatsApp é o 19 99 444 28 31, tá certo? Estamos à disposição para atender os irmãos em congressos, eventos, palestras, acampamentos. Será um prazer estar com os irmãos. Na descrição dos vídeos também tem dois links. O primeiro link é para você baixar material de apoio em PDF, tá certo? Para abrir no celular, enviar para os alunos. O segundo link é um link para grupos de professores no WhatsApp, tá bom? Espero você, estamos à disposição dos irmãos. Vamos então à lição 4, classe de adultos, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, nós estamos falando aqui de diversidade e unidade. Nós vamos chegar lá. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Nós vamos tratar sobre isso nesta lição. Nós vamos falar aqui no tópico 1 a necessidade dos dons espirituais hoje, depois a função dos dons espirituais e, por último, nós falaremos sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade. Eu já faço aqui até uma pergunta aos irmãos. Na sua igreja, os dons espirituais são ensinados e a plena manifestação dos dons espirituais? Há algumas igrejas, mesmo pentecostais, eu vou dizer, Assembleia de Deus mesmo, onde nós não vemos mais a manifestação dos dons espirituais. Se os dons espirituais têm como função edificar a igreja, como fica uma igreja onde não há a manifestação dos dons espirituais? Responda para nós aí nos comentários, tá certo? Então, nós vamos tratar aqui da necessidade e função dos dons espirituais
na atualidade, para demonstração do poder de Deus perante o mundo, edificação interna da vida da igreja, o seu conforto e crescimento espiritual. Então, os dons espirituais, como tudo que Deus criou, tem propósito, tem finalidade, tem objetivo, tá certo? E nós vamos perceber isso ao longo desta lição. Tópico 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. Não é? Então, nós temos aqui no ponto 1, exortação a conhecer os dons. Veja que o apóstolo começa escrevendo assim, não quero que sejais ignorantes. Isso não é um xingamento, como na nossa cultura às vezes alguém usa, você é um ignorante. Não. O ignorante é aquele que não domina o assunto, é aquele que não entende o assunto. Né? Então, o que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória? Não quero que sejais ignorantes. É que ele esperava, não é, que as pessoas entendessem os dons e sua finalidade, seu propósito. E se os dons são atuais, então esta necessidade é para nós hoje também. Nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Nós precisamos compreender, entender a finalidade, o propósito dos dons espirituais. Ele vai usar aqui, tem 2 termos que ele vai apresentar. Isso aqui é muito importante até para você compreender a lição e para compreender as manifestações dos dons espirituais. Pneumatikos e charisma. Os irmãos aí, professores de grego, me perdoem se a pronúncia não estiver correta. Esses 2 termos básicos, 2 termos gregos básicos que são usados pelo apóstolo para descrever dons espirituais, pneumatikos e charisma. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumatikon, literalmente coisas espirituais, dons espirituais, certo? O substantivo charisma, dom, é um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Então, os pentecostais precisam entender que a palavra dom, ela vem da mesma raiz da palavra graça, é algo imerecido. Guarda aí que no final da lição tem uma explicação linda aqui no último tópico sobre esse assunto, tá certo? Então, tem muitos dons, não dá para enumerar todos nesta lição, tá certo? Então, guarda isso. Dom vem da palavra charisma, charismata, charis, é graça, é o mesmo termo, graça, salvação é graça, não é? Não é por merecimento, dom também não. Isso precisa ficar gravado, muitos pentecostais não sabem isso. Eu falei num grupo de professores para classe de adolescentes, de juvenis, que está estudando sobre este assunto, e os professores se assustaram. Digo, dom não tem nada a ver com mérito, tá certo? Não é porque ora muito, jejua muito, não tem nada a ver com mérito. Eles são recebidos por meio da oração e do jejum, da busca, mas não por causa. Nós precisamos entender isso. O que são os dons espirituais? De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, não é? Então, só aqui já tem boa definição, não é? É concedido por Deus para serviço, tá certo? Então, eles não são concedidos para ser visto, mas para serviço, tá certo? E aí tem a ver com todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério, tá certo? E os dons podem ser concedidos a qualquer pessoa, não a qualquer limitação. Como eu disse, é graça, é a mesma coisa. Então a salvação não está disponível a todos os homens, os dons também estão, tá certo? Então, todos nós, não tem essa ideia de que um é mais espiritual do que o outro, e meu Deus do céu, não. Todos nós devemos crer
e buscar os dons espirituais e podemos receber a qualquer momento da nossa caminhada cristã. Tem gente que recebe quando aceita Jesus, tem gente que recebe alguns anos depois, tem gente que recebe já no final da vida. Enfim, dons espirituais estão disponíveis a todo momento e é o Espírito Santo que concede a quem Ele quer, para o que Ele quer e por meio da sua bondade, é graça. Tópico 2, a função dos dons espirituais. Isso aqui é muito importante entender. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e precisa ser uma realidade nos dias que nós estamos vivendo. A lista dos dons, há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, né? Só que você tem aí a lista você tem aqui a lista de 2 Coríntios, depois você tem aqui a lista de Romanos 12, depois de Efésios 4, não é? Então, a realidade é que o apóstolo não limita o número de dons, ele não limita, tá certo? Então nós entendemos que tem lá os 9 dons, depois tem os 4 ministeriais, mas isso são, como que podemos dizer, é a base, não é? A Bíblia fala da multiforme graça de Deus, não é? Então, essa lista apresentada, ela não encerra, ela não fecha, é só assim, é só isso que tem. Não, é para a gente poder entender um pouco. Aí tem classificação teológica, não é? E aqui ele vai dar um termo teológico, não é? Tem as divisões que são conhecidas, não é? Dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, que particularmente eu costumo dizer que o dom de discernimento de espíritos, eu acho que é o dom mais essencial para a igreja hoje, porque pior do que escutar uma heresia é escutar uma palavra cheia de engano, não é? E nós vivemos um tempo em que as pessoas olham muito para manifestações espirituais e as pessoas se deixam influenciar, se deixam levar por manifestação espiritual. Então, quando vê alguém, nossa, você viu, Deus usa muito ele. Mas e a vida? Não, mas Deus usa muito. Você viu como ele profetiza? Você viu como Deus revela? Então, eu costumo dizer que é muito importante nos dias que estamos vivendo buscarmos o dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz, provai se todos os espíritos vêm de Deus. Temos que tomar cuidado. É preciso ter cuidado, tá? Porque o inimigo, para enganar, se possível, até os fiéis, ele fará chover fogo do céu. Então, é preciso ter muito cuidado, tá certo? Então, palavra de ciência, não é? Palavra de sabedoria, dons de poder, fé, dons de curar, operações de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Profecia como dom. Em muitos lugares, profecia só é visto como profecia a pregação da palavra. Não, profecia como dom. Deus ainda fala à igreja por meio do dom de profecia. A profecia como dom deve estar sempre pautada na palavra, mas isso não significa que é só a pregação da palavra. Não, dom de profecia, tá certo? Bom, a ideia dessa lista é uma questão mais didática, para a gente entender mesmo como que funciona. Tem também as classificações bíblicas. Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos e tal. Eu quero ir logo para o ponto 4, que o ponto 4 me chamou bastante a atenção. Olha só, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e o crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo e, antes de tudo,
edificar a obra de Cristo, né? Não tem ali um reservatório, um depósito onde as pessoas vão lá e pegam dons. A gente tem que até tomar muito cuidado, né? Porque Deus usa pessoas com o dom de profecia. Deus usa pessoas com o dom de revelação, não é? Mas pessoas não usam os dons de Deus. É o Senhor que nos usa, o Espírito Santo que nos usa por meio dos dons. Agora, presta bem atenção nesse ponto aqui. Eu achei que o comentarista foi muito feliz, não é? Não podia ser diferente também. Pastor, por que não dizer reverendo Ezequias Soares, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Jundiaí. Olha essa parte escrita no tópico 2.4 aqui. Isso aqui nós discutimos num grupo de professores da classe de juvenis, de adolescentes. Como eu disse lá no começo, os pentecostais têm uma dificuldade em entender que dom é uma coisa e fruto é outra. Dom não atesta caráter, não aprova caráter. Alguém usado por Deus com dons espirituais não significa que Deus está aprovando a conduta dessa pessoa. Para entender isso, precisa entender que dom vem da mesma raiz da graça, é algo imerecido. Dom é também um presente. E aí, a pergunta que surgiu foi a seguinte: mas então alguém que desvia continua tendo dom? Deus pode usar alguém desviado com algum dom espiritual? Bom, a gente precisa pensar. Dom vem de graça, é algo imerecido. Ninguém merece a salvação, ninguém também merece o dom. Nenhum crente em Cristo Jesus usado através de um dom espiritual é perfeito. Todos nós temos nossas falhas, nossos erros. Por isso que a Bíblia diz que ele decidiu colocar o tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha aqui o comentário. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Para de olhar para alguém e dizer: prega muito, canta muito. Nossa, como Deus usa. Presta atenção. Os dons não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba é a pior de todas e é pecado. Tá? Então, um dos motivos porque dom não tem a ver com mérito é para evitar a soberba. Senão eu ia dizer assim: me dá licença, deixa eu sentar no primeiro banco. Eu sou o profeta desta igreja. Tem lugar que é assim. A pessoa chega, levanta para o culto que a profeta chegou. Esses dias eu vi um slogan, um cartaz de uma determinada igreja dizendo: olha, o maior profeta do Brasil estará conosco. Falei: meu Deus, hein? Que coisa, hein? Quer dizer então que, né? Então isso é soberba. Então dom não tem nada a ver com mérito. Não é porque eu oro, é através da oração. Não é porque eu jejuo, é através do jejum. Não é porque eu sou santo, é para os santos. Mas uma vez que dom é dado, Romanos, vamos ver? Romanos, porque perguntaram isso para mim. Deus tira o dom? Eu perguntei assim: quando você dá um presente para alguém, você toma de volta, irmão? Não, eu falei: dom é presente. Deus deu, tá dado para a pessoa. Agora, dom não tem nada a ver com atestado de caráter. Eu vou ter que pesquisar depois, que está no outro celular, mas diz assim: os dons são irrevogáveis. O dom é irrevogável. Deus deu, tá dado. É igual um presente. Você deu o presente, tá dado. Deus não se arrepende. Deus se arrepende? Não se arrepende. Deus deu o dom, Deus tá dado. Tá dado. Não é? É a pessoa que, se afastando de Deus, é ela que deixa de manifestar o dom. Mas há casos, a pessoa está desviada e chegar para alguém e dizer assim: essa noite eu tive um sonho. Tintim por tintim, batata. Aconteceu, é isso. Meu Deus, mas ela está desviada então. Quem mostrou? Foi Deus. Para quê? Para edificação. Acabou.
Agora, isso não significa que essa pessoa tem o seu caráter, sua conduta aprovada por Deus. Exatamente porque dom tem a ver com mérito. É por isso que lá em Mateus capítulo 7 e 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dom espiritual. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dom espiritual. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade eu expliquei numa outra aula que iniquidade, qual a diferença entre pecado e iniquidade? Pecado é o ato, iniquidade é o estilo de vida. O pecador reconhece que pecou e procura arrependimento. O iníquo se entrega a uma vida de pecado. Então tem pessoas que mesmo recebendo um presente extraordinário de Deus, que é um dom espiritual, ele não se entrega completamente. Quer um exemplo disso? Saul. Quer um exemplo disso? Sansão. Sansão no final ainda se arrependeu, mas Saul não. E Saul não era ungido, gente? Saul era ungido. Ele recebeu a unção de Deus. Ah, mas o Espírito se retirou. O Espírito se retirou de Saul. Nós não estamos falando ali de dons espirituais, tá certo? Esse afastamento do Espírito de Saul. Saul não entendeu nada. Então, quando Deus dá um dom espiritual, tá dado, Deus tá dado. Agora, por isso, aqui que fecha o cerco. Por isso que Jesus disse: por seus frutos os conhecereis, não por dons. O erro está aí. Ao invés de nós olharmos fruto, a gente olha dom. E dom é fácil, gente. Dom é no altar. Fruto é na mesa. Dom é com microfone na mão. Fruto é com volante na mão. Dom é rodopiando, sabe, colocando a mão sobre alguém. Fruto é caminhando com alguém, é deitando com a esposa, é conversando com os filhos, com os vizinhos. Por seus frutos os conhecereis. Dom você recebe pronto, você recebe completo, tá certo? Fruto você desenvolve numa caminhada com Jesus. Por isso que ele diz aqui assim: eu nunca vos conheci, porque tem gente que não anda com Jesus, não quer caminhar com Jesus. Tem gente que abandona a caminhada e aí canta bonito, canta bem, prega bonito, não sei o quê. E as pessoas, nossa, traz fulano, chama fulana, porque quando ela prega o fogo cai, Deus fala. Então Deus fala, então Deus usa, Deus faz maravilha. Mas o comportamento da pessoa, se não mudar, se não demonstrar fruto, não adianta, porque naquele dia não é quem me diz Senhor, Senhor, é quem pratica a vontade de meu Pai, é quem pratica a minha palavra. Então não adianta nada. Agora, o que nós não podemos fazer então é abandonar os dons. Não, é nós tanto buscarmos os dons quanto produzirmos os frutos do Espírito. É nós orarmos e buscarmos a livre manifestação dos dons, mas nós também orientarmos, mas nós também educarmos, conscientizarmos da necessidade do novo nascimento. E se alguém demonstra que não nasceu de novo ainda, por mais que tenha dons, é bom não ser chamado para nada, porque nós podemos aí influenciar erradamente a igreja. Isso é o que mais tem acontecido. Aí depois surgem os escândalos, aí depois surgem as conversas. Você viu fulano que estava cantando ali, estava cantando lá, você viu o que aconteceu, por causa de dom. A pessoa canta demais, canta bonito, você viu lá no palco, você viu não sei o quê. Fruto é fora do palco. Nós temos que prestar atenção nisso. Muito lindo esse comentário aqui do pastor Ezequias. Tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino.
Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela mediante a fé. São 3 classes de manifestações que revelam a atuação do Deus Trino. Então você tem diversidade de dons atribuídos ao Espírito, de ministérios atribuídos ao Filho e de operações como ação do Pai. Mas o Espírito é a fonte de todos os dons. É Ele que distribui dons à igreja. Nós precisamos entender isso para glorificarmos a Deus, para sermos gratos àquele que concede os dons espirituais e não àquele que é usado através de um dom espiritual. Ok? Ele foi presenteado, não tem mérito nenhum. E recebeu para a edificação da igreja. Então, nenhuma manifestação de dom espiritual deve revelar um coração soberbo. Deve atrair a atenção àquele que está sendo usado. Não, deve, em primeiro lugar, glorificar a Deus e promover a edificação da igreja. E se eu entendo que o dom espiritual é para edificar a igreja e para servir a igreja, percebe? Eu me torno mais servo. Eu me abaixo mais. Porque quanto mais Deus me usa através de algum dom espiritual, maior é a minha responsabilidade. Pense nisso. Unidade. Então tem a diversidade. Ele distribui diversos dons. Diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito. Diversidade de manifestações, mas é o mesmo Espírito. Temos diversidade de dons, de ministério, de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Um irmão perguntou assim para mim, mas eu não posso admitir que uma pessoa que está desviada seja usada num dom espiritual. Eu disse, escuta, querido, primeiro, quem é tu para admitir ou para não admitir? Se a Bíblia está dizendo que é o Espírito que dá a cada um como ele quer, reparte a cada um como ele quer, usa do jeito que ele quer. Quem é tu para não admitir alguma coisa? Mas eu não admito. Eu disse, bom, Jesus lá disse que naquele dia vai chegar pessoas dizendo, falando, fui usado em profecia, em maravilha e tal. Jesus vai mandar. Se Jesus está explicando que dom não tem a ver com mérito, dom não tem a ver com santidade, dom não é atestado de espiritualidade, dom não é aprovação de caráter. Se Jesus está dizendo isso e você não entende, não sou eu que vou conseguir te explicar. Agora, isso é uma dificuldade que os pentecostais têm. Por quê? Porque na nossa mentalidade nós achamos que dom espiritual tem a ver com santidade. Não, fruto tem a ver com santidade. Por quê? Porque fruto do Espírito manifesta o caráter de Cristo. Um caráter transformado, que é sobre isso que nós vamos falar na próxima lição. Fruto do Espírito, o eu crucificado. O fruto do Espírito, que é para o fruto que nós devemos olhar. É o fruto que Jesus está olhando. Porque fruto é resultado de convivência. Uma convivência transformadora. Uma convivência regeneradora. Fruto é uma produção permanente. Para que eu vos escolhi para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. Isso é ser cheio do Espírito. Por isso que Efésios 5:18, tão pregado sobre o mover do Espírito, está falando muito mais de fruto. Enchei-vos do Espírito. Ali é muito mais sobre fruto do que sobre dons espirituais. Esse enchei-vos é uma ordem imperativa e diária. Eu tenho que abrir a Bíblia todos os dias, vai estar lá. Enchei-vos quando hoje? Enchei-vos quando agora? Enchei-vos quando? De novo, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque é o fruto do Espírito que manifesta um caráter transformado, um caráter cristão semelhante ao caráter de Cristo. Dom não. Dom não. Guarda isso. Mas eu fui ensinado. Fica com a Bíblia, irmão. Nós temos que ficar com a Bíblia.
unidade. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às três pessoas que aparecem de forma espontânea e automática. Tudo é realizado por um mesmo Espírito. Tudo é trabalhado pelo mesmo Espírito, é concedido pelo Espírito. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus hoje, como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje não difere em nada da missão dos apóstolos. Não é diferente. Nós dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Nós dependemos do poder do Espírito hoje. Por isso, não podemos ser ignorantes. Não podemos desconhecer os dons espirituais. Aí, mas hoje não se fala mais sobre dons espirituais. Vamos falar, irmão. Fale você, fale na sua classe, fale na sua igreja. Deixa Deus agir, alimente o povo com a palavra e desperte no povo o desejo para buscarem os dons espirituais. Eu costumo dizer que hoje se fala muito assim, porque hoje o pessoal não ora mais, a igreja não ora, não sei o quê. Eu me lembro da minha adolescência. Uma das nossas motivações para orar era a busca por dons espirituais. Essa era uma das motivações. A busca por dons espirituais. Onde você está indo? Estou indo buscar revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo. Eu quero dom, eu quero ser usado. Me usa. Então, se a gente para de ensinar sobre os dons, o povo para de buscar. Então, se nós queremos que o povo volte para uma vida de oração, que melhor motivação do que essa? Buscar a presença de Deus e receber dons espirituais, não é? Então a gente precisa ver isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos. Que você tenha um ano extraordinário. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe.